Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele fala: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Interessante, né? Se a gente for pensar aqui, talvez você esteja imaginando: nós estamos unidos, nós não temos divisões, nós não temos problema entre os irmãos. Mas eu acredito que tudo que Deus coloca no nosso coração é para nos ajudar a melhorar. E eu estava observando aqui, olha, veja bem o que diz: sejam inteiramente unidos na mesma disposição, no mesmo parecer. E eu estava observando aqui, pesquisando, diz assim: unidos num só pensamento. Então, quando nós estamos unidos na mesma disposição mental, nós estamos pensando da mesma maneira. Por exemplo, nós queremos trabalhar para o crescimento da igreja. Como que nós vamos fazer para crescer a igreja? Para crescer o número de membros? Então nós precisamos ter a igreja envolvida nisso. Nós precisamos da igreja colaborar nisso. Na questão da oração, na questão do jejum, na questão do ir, né? E aí, nesse pensamento, nós vamos estar dispostos. Porque nós estamos pensando, estamos trabalhando, estamos organizando para o ID. E se há concordância na igreja, que isso é bom para a igreja, que isso é realmente a palavra de Deus, que isso é a vontade de Deus, então nós vamos estar em disposição mental, estamos querendo fazer a coisa. E já na questão do mesmo parecer, né? Numa só intenção, né? Fala da vontade. A minha intenção, a minha vontade nesse empreendimento de ir, eu quero que todos nós saiamos das quatro paredes e vamos lá com essa vontade, com essa disposição, e jogar a rede e trazer para a casa de Deus. Então, essa disposição mental, que é essa unidade de pensamento, e essa disposição do parecer, de ter o mesmo parecer, é a vontade expressa de Deus dentro de nós, que vai fluir no nosso coração, e nós somos tomados pela força do Espírito que já habita em nós e nos conduz para fazer a vontade de Deus. Então, uma igreja unida, ela tem disposição mental e ela tem força de vontade para realizar o projeto de Deus na terra. Queridos, uns estavam dizendo que era de Paulo e outros também dizendo que era de Apolo. Havia uma divisão aqui em 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 7. Eu gostaria que vocês caminhassem comigo um pouquinho, para a gente dissecar um pouquinho essa passagem aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de 1 a 7 diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, mas como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não como manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões,
não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Então, havia esse problema lá, na igreja de Corinto. E Paulo estava preocupado com esse povo aqui. Isso aqui não leva a igreja a lugar nenhum, pelo contrário, atrasa o andamento da igreja, atrasa o crescimento, atrasa a comunhão, né? Isso traz muita dificuldade, porque a gente sabe que cada um que aceita Cristo como Senhor e Salvador da vida não é nosso, é de Cristo. A igreja não é de Cristo. Então, quando nós plantamos e temos a graça de colher, glória a Deus. Mas quando a gente planta e alguém colhe, glória a Deus. Mas o importante nisso tudo é que ainda que nós colhemos, nós devemos saber que não é nosso, é de Deus. O fruto é de Deus. E essas questões devem ficar bem claras no nosso coração, porque quem morreu para salvar o pecador foi Jesus Cristo. Nós apenas somos os canais de bênção, nós apenas somos os lavradores, nós somos aqueles que plantam e que colhem, e somos aqueles também talvez que regam, mas nós temos que saber que quem é o dono é Cristo e Ele que dá o crescimento. É Ele que vai chamar, Ele que vai salvar, Ele que vai converter o coração da pessoa. Mas como é que se converte se não há quem pregue? Se não há quem fale? E a Bíblia diz que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então é verdade que quando eu e você fomos convidados por Cristo para fazer parte do corpo, nós fomos convidados para ir buscar os perdidos e aí pregar para eles. Aí se eles ouvirem e essa palavra descer no coração e eles aceitarem a palavra, glória a Deus, porque Deus nos usou para trazer mais um pecador para o reino dos céus. Não é verdade? Mas graças a Deus que eu entendo que a igreja tem esse entendimento. Porque, engraçado, algumas pessoas falam assim, essa é a minha igreja. Eu já vi tanta gente falar, é a minha igreja. Pastor, e a sua igreja? Eu falei, eu não tenho igreja. Eu não morri pela igreja. A Bíblia diz aqui, no versículo 9, porque nós somos cooperadores de quem? De Deus. Quem coopera não é dono. Dá para entender isso? Quem ajuda não é dono. Quem está cooperando não é dono. E aí a palavra diz assim, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, vocês são terra boa e são casa espiritual de Deus. É vocês que eu vou usar para ir lá e fazer aquilo que eu mandei vocês fazerem. Então, por que ele está falando que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus? Porque em nós foi plantada uma semente que deve gerar a 100 por 1. E eu vejo que uma das maiores preocupação que eu tenho aqui é em você dar fruto, como igreja, como aqueles que foram chamados por Deus para formar um corpo chamado igreja. E
dar frutos para que este fruto venha a produzir 100 por 1. Mas graças a Deus que aqui Paulo está dizendo assim, olha, ainda há uma criancice aqui dentro desta igreja. Coríntios ainda está ainda tomando leite. Ela não amadureceu ainda. Esse povo aqui ainda é carnal. Eles estão brigando entre si. Eles estão discutindo entre si. Tem inveja no coração desse povo aí. Eles estão se contendendo uns com os outros. Há uma divisãozinha aí. E Paulo trata isso de uma forma dura, carnal. Você está andando segundo o homem. E lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Olha, meu irmão, preste atenção uma coisa. Você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Foi comprado por Deus. Você já tem a garantia da vida eterna. Mas a Bíblia diz que se eu continuar carnal, praticando as coisas da carne, trazendo contenda, confusão, inveja, divisão no meio do corpo, eu sou carnal, e sendo carnal, eu não herdarei o reino dos céus. E quando eu olhei isso aqui, eu pensei, meu Deus, então nós precisamos voltar ao princípio da igreja e analisar o tipo de vida que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que Abraão foi chamado para ser bênção e abençoar as famílias da terra. Abraão não foi chamado para questionar. Abraão não foi chamado para lutar contra Deus. Abraão não foi chamado para fazer fofoca. Abraão não foi chamado para discutir durante a obra. Ele não foi chamado para trazer guerra. Inclusive quando o seu sobrinho quis criar, o servo do sobrinho dele quis criar problema, ele disse, olha, vem cá, rapaz, olha aí no campo, escolhe o melhor lugar que você tem e vai embora. Porque aquele que foi chamado por Deus para viver na unidade do Espírito, ele não pode voltar às práticas do velho homem.